Olá pessoal, meu nome é professor Arthur. Hoje vou falar um pouquinho aqui sobre critérios de divisibilidade, tá? Quando queremos saber se um número é divisível por 2, 3 ou qualquer outro número, nem sempre precisamos efetuar a divisão, porque podemos perceber, né, certos padrões ou critérios de divisibilidade, tá? Isso aqui é uma ferramenta que facilita muito você aprender bem todos os critérios de visibilidade aí por 2, por 3, por 4 e assim por diante, tá? Por 4, 5, 6, 8, 9 e 10. Esses são os que mais caem em provas. Vamos começar aqui com critério de divisibilidade por 2. Vamos lá. O número é divisível por 2, né? O número é divisível por 2 quando ele for par. Então, para o número ser divisível por 2, ele tem que ser par. Ok? Isto é, quando ele terminar em, tem que terminar em, terminar em 2, 4, 6, 8. E também o zero, né? Vou começar aqui pelo zero. O 0, 2, 4, 6 e 8. Bom, para ser divisível por 2, para o número ser divisível por 2, quando ele é par, isto é, quando termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Por exemplo, se eu pegar aqui o número 50, o 50 ele é divisível por 2, sim? Ele é divisível por 2. Por quê? Por que ele é divisível por 2? Porque termina em 0. Tá? Então ele é par e termina em 0, então ele é divisível por 2. Se eu pegar aqui o número 244, 244, ele termina em 4. Se ele termina aqui em 4, aqui, ó, ele é par, então se é par, ele é divisível por 2. Próximo exemplo aqui, se eu pegar o número 51, o número 51, ele é divisível por 2? Vamos lá. O último algarismo do 51 aqui é o número 1. Não, para ser par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, aqui, esse número 51 não é divisível por 2, tá? Pois termina em 1, isto é, não é um número par. Divisibilidade por 3. Vamos lá, divisibilidade por 3. O número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos que o formam resulta em um número divisível por 3. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui que o número é divisível por 3. O número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos que o formam resulta em um número divisível por 3. Ok? Então, vamos lá. Se eu pegar aqui o número 312, verificando se o número 312 ele é divisível por 3, basta somar os seus algarismos, né? Se eu somar aqui 3, mais 1, mais 2, isso aqui vai dar 6. E 6 tem na tabuada do 3? Tem. Então, 312 é divisível por 3. Né? Esse 6 é divisível por 3. Então, se 6 é divisível por 3, 312 é divisível por 3. Outro exemplo aqui, eu vou pegar o 2517. 2517. O número 2517, ele é divisível por 3? Vamos verificar. Basta somar seus algarismos. 2, mais 5, mais 1, mais 7. Isso aqui vai dar 15, né?
2 mais 5, 7. 7 mais 7, 14, mais 1, 15. Bom, o 15 é divisível por 3. Se o 15 aqui é divisível por 3, então o 2.517 é divisível por 3. Outro exemplo aqui. O número 194. O número 194 é divisível por 3? Vamos somar seus algarismos. Ó. 1 mais 9 mais 4. Aqui vai dar 10, 14. Pessoal, 14 não tem na tabuada do 3. Se não tem na tabuada do 3 o número 14, então 194 não é divisível por 3. Então, esse aqui não é divisível por 3. Divisibilidade por 4. O número é divisível por 4 quando termina em 0, 0. Então, vamos colocar aqui. Tem que terminar em 0, 0. Terminar em 0, 0. Ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. For divisível por 4. Então, pessoal, para que o número natural seja divisível por 4, ele deverá terminar em 0, 0, ou os dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui como exemplo o número 1.500. O número 1.500, ele é divisível por 4? Sim. Por quê? Ele é divisível por 4 porque ele terminou em 0, 0. Então, ele é divisível por 4. O número 724. O número 724, ele é divisível por 4? Ele é divisível por 4. Por que ele é divisível por 4? Porque os dois últimos algarismos aqui, ó, os dois últimos algarismos, que é o 24, né? Os dois últimos algarismos da direita é divisível por 4, porque o 24 é divisível por 4. 24 por 4 dá 6. Né? Se você pegar aqui 24 e dividir por 4, vai dar 6 e o resto é 0. Então, 724 é divisível por 4. O próximo número, 234. 234, ele é divisível por 4? Vamos verificar. Não termina em 0, 0. E os dois últimos algarismos, que é o 34, ele é divisível por 4? Vamos lá. Basta pegar o 34 e dividir por 4. Que número multiplicado por 4 chega próximo ou igual a 34? Vamos pegar aqui o número 7. 8. 7. 7 vezes 4, 28. 8. 8 vezes 4. 8 vezes 4 dá 32. Então, aqui, ó, é o 8. 8 vezes 4 dá 32. Para 34, 2. Pessoal, não pode sobrar 0, né? Porque se sobrar 0 aqui, ó, esse número 34 não é divisível por 4, ok? Sobrou 2 aqui. O 34 não é divisível por 4, portanto, o 4 não é divisor de 34 e o 234 não é divisível por 4. Vamos lá. Próximo aqui, né? Vamos falar sobre divisibilidade por 5. Divisibilidade por 5. Divisibilidade por 5. O número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou termina em 5. Então, vamos colocar isso aqui. O número é divisível por 5 quando terminar em 0, né? Ou terminar em 5. Então, o número é divisível por 5 quando termina em 0, terminar em 0 ou terminar em 5. Vou pegar aqui alguns exemplos. Ó. O 10.
O 10 é divisível por 5? O 10 é divisível por 5. Por quê? Porque termina em 0. O 15? O 15 é divisível por 5? O 15 é divisível por 5. Por quê? Porque termina em 5. O número 102. 102, ele é divisível por 5? O 102 não é divisível por 5 porque termina em 2. Tem que terminar em 0 ou terminar em 5. Vamos para o próximo. Vamos falar sobre divisibilidade por 6. Divisibilidade por 6. Divisibilidade por 6. Quando o número é divisível... Deixa eu voltar aqui. Vou ter que apagar. Espera aí só um minutinho. Divisibilidade por 6. Tem que tomar muito cuidado com o 6, né? Eu vou falar por quê. Divisibilidade por 6. Quando o número é divisível por 6, quando ele for par, ele tem que ser par, né? O número é divisível por 6. Quando ele for par, então vamos colocar aqui, ele tem que ser par. Tem que ser par. E a soma dos algarismos, então, tem que colocar o E, a soma dos algarismos, a soma dos algarismos que o formam resulta em um número divisível por 3. Número divisível por 3. Vamos lá. Ou seja, pessoal, vamos lá, ele tem que ser par. E a soma dos algarismos que o formam resulta em um número divisível por 3. Ou seja, ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Tá? Vamos colocar isso aqui. Ele é divisível por 3, por 2, né? Por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Vamos lá, então. Vou pegar aqui o número 78. O número 78, ele é divisível por 6. Vamos lá, primeiro. Ele é par, porque termina em 8. Tá? Para ser divisível por 3, tem que somar, né? 7 mais 8, que dá 15. O 15, ele é divisível por 3. Se ele é divisível por 3, então, olha só, tem que ter duas condições. Ele tem que ser par e a soma dos algarismos do número, né, é divisível por 3. Então, se eu somar 7 mais 8 dá 15, então 15 é divisível por 3. Então, eu tenho essas duas formas aqui, né? Ele é par e a soma dos algarismos que o formam resulta em um número divisível por 3. Então, 78 é divisível por 6. Vou pegar aqui um outro número, 3054. O 3054, ele é divisível por 6? Vamos verificar. Primeiro, ele é par? Sim, porque terminou em 4. Né? Para ser par, tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, o 3054 é par, ok? Porque termina em 4. Vamos verificar agora se ele é divisível por 3. Para ser divisível por 3, basta somar os seus algarismos, né? O 3 mais 0 mais 5 mais 5 mais 4. Isso aqui vai dar quanto, pessoal? Eu tenho 5 mais 4, 9. 9 mais 3 dá... o 9 mais 3 vai dar 12. O 12 é divisível por 3? Sim, porque 3 vezes 4 dá 12, então 12 tem na tabuada do 3. Ok? Então, quer dizer que o 3054 é divisível por 6, porque ele é par e a soma dos seus algarismos é divisível por
por 3, ok? Vamos pegar mais um número aqui, como exemplo. O 27. O 27 é divisível por 6? Vamos lá. Primeiro você tem que verificar se ele é par. Termina em 7 e não é par. Então, 27 não é divisível por 6. Então, não é divisível por 6. Certo? Vamos pegar outro número aqui como exemplo. O número 86. O número 86 é divisível por 6? Primeira coisa que eu tenho que observar é se ele é par. Ele é par, porque termina em 0. Tá? Vamos verificar agora se ele é divisível por 3. Basta somar seus algarismos, né? 8 mais 6. 8 mais 6 dá 14. Na tabuada do 3 tem o 14? Não. Então, o 86 não é divisível por 6. Não é divisível por 6. Ele tem que ter as duas condições, tá? Ele tem que ser par e a soma dos algarismos que o formam tem que resultar em um número divisível por 3. Se ficar faltando 1, se ele não for par, ele não é divisível por 6. E se a soma dos seus algarismos que o formam não for divisível por 3, esse número não é divisível por 6. Ok? Vamos lá para o próximo. Divisibilidade por 8. Divisibilidade por 8. A divisibilidade por 8, o número é divisível por 8 quando termina em 000. Então vamos lá. Ele tem que terminar em 000. 3 zerinhos, né? Ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos, 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. For divisível por 8. For divisível por 8. Vamos lá, vamos pegar exemplos, né? O primeiro exemplo aqui que eu vou pegar é o número 2000. O número 2000 é divisível por 8? Vamos lá. A primeira condição é que ele tem que terminar em 000. Ele termina em 000? Termina. Termina em 000. Se tiver pelo menos aqui uma, né? Porque tem que tomar cuidado com esse ou aqui, ó. Ou é uma coisa ou é outra, tá? Se ficar provado em uma condição, esse número é divisível por 8. Está provado. Termina em 000. Então, o número 2000, ele é divisível por 8. É divisível por 8. Outro exemplo que eu vou pegar aqui vai ser o número 1632. 1632. Esse número 1632 termina em 000? Não termina. Então vamos ver a próxima condição. Os 3 últimos algarismos da direita. Então, os 3 últimos algarismos da direita. Esse aqui, ó, é o 632. For divisível por 8. Então, você vai pegar o 632 e vai dividir por 8, para verificar se ele é ou não divisível por 8. Para ser divisível, lembra que o resto tem que ser 0. Não pode sobrar resto. 632 dividido por 8, aqui você vai pegar o 63. Aqui vai ser 7, né? 7 vezes 8. Né? 8 vezes 8 dá 64, né? Então não vai dar. 8 vezes 7 vai dar 56. 56 aqui para chegar no 63,
7, né? 7. 7 não dá para dividir por 8, abaixo 2, 72. Então, aqui vai ser 9. 9 vezes 8, 72. Para 72, nada. Como o resto aqui deu zero, aqui o resto deu zero. Então, significa que o 1632 é divisível por 8. Então, é divisível por 8. Próximo aqui, nós vamos ver agora a divisibilidade por 9. Divisibilidade por 9. Divisibilidade por 9. A divisibilidade por 9, o número é divisível por 9 quando a soma dos algarismos que o formam é divisível por 9. Ele é parecido com o 3, né? Se você lembrar do 3, você vai lembrar do 9. Então, para o número ser divisível por 9, você tem que somar seus algarismos. Somando os algarismos, se o resultado der o número divisível por 9, então esse número é divisível por 9, tá? Então, vamos colocar aqui. O número é divisível por 9 quando a soma dos algarismos que o formam é divisível por 9. É divisível por 9. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui um exemplo. O 81. O número 81, ele é divisível por 9? Basta somar 8 mais 1. 8 mais 1 dá 9. 9. Tem na tabuada do 9? Tem. Então, o 81 é divisível por 9. Vou pegar outro exemplo aqui, ó, 2367. 2367, ó. Esse número é divisível por 9? Basta somar os seus algarismos. 2 mais 3 mais 6 mais 7. Então, aqui vai dar 5. 5 mais 6 dá 11. 11 mais 7 dá 18. Então, o número 18 tem na tabuada do 9. Se tem na tabuada do 9, então, o 2.367 é divisível por 9. Vou fazer mais um aqui. 102. O número 102, ele é divisível por 9? 102? Ele não é divisível por 9. Por quê? Porque se eu somar 1 mais 0 mais 2, isso aqui vai dar 3. E 3 não tem na tabuada do 9. Então, portanto, o número 102 não é divisível por 9. Não é divisível por 9. Por último aqui, pessoal, ele é bem fácil, bem tranquilo, tá? De lembrar. É a divisibilidade por 10. Vou voltar aqui. É a divisibilidade por 10, né? A divisibilidade por 10 é o seguinte. Divisibilidade por 10. O número é divisível por 10 quando termina em zero. Só isso. O número é divisível por 10 quando termina em zero. Né? Aí, exemplo, ó. Vou colocar aqui como exemplo o número 100. O número 100 é divisível por 10? Sim, porque terminou em zero. Ó. O número 2005. 2005 é divisível por 10? Não, porque não terminou em zero. Tá? Não é divisível por 10, pois não termina em zero. O número 100 termina em zero, então, né? Pois ele termina em zero, então ele é divisível por 10. Ok?
Então, é bem tranquilo, né? Esses conceitos aí de divisibilidade, né? Os critérios de divisibilidade aí por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, 9, o 10, é super importante vocês aprenderem, tá? Eu não coloquei o 7 porque basta pegar aí o número e dividir por 7, se o resto der zero, então esse número é divisível por 7, ok? Então vamos lá, até a próxima aula aí.